Em 1962, Garrincha chegou à Copa do Mundo como um dos nomes mais aguardados do futebol brasileiro. O país ainda carregava a confiança do título de 1958, mas o cenário já era outro. A seleção desembarcava no Chile com expectativa alta e tensão silenciosa. Nos treinos iniciais, porém, algo não aparecia nas fotos nem nas manchetes. Garrincha sentia dores constantes no joelho direito, resultado de lesões acumuladas ao longo dos anos no Botafogo e na própria seleção. Nada de rompimento visível, nada que o tirasse oficialmente dos jogos. Mas o incômodo estava lá, diário, persistente, limitando movimentos simples. Ainda assim, ele seguia treinando. O drible curto exigia esforço extra. A arrancada, sua marca, precisava ser calculada. O contexto era esse: um gênio do improviso tentando controlar o próprio corpo. Dentro do grupo, o assunto circulava em voz baixa. Fora dele, quase ninguém falava. A Copa começava com o Brasil favorito, mas Garrincha iniciava o torneio travando uma batalha íntima, longe dos holofotes, tentando entender até onde poderia ir sem quebrar de vez. Com a bola rolando, a Copa mostrou rapidamente que não seria simples. O Brasil avançava, mas enfrentava jogos duros, marcação pesada e gramados irregulares. Para Garrincha, cada impacto tinha peso dobrado. O joelho respondia mal às mudanças bruscas de direção, justamente o que ele mais fazia. Ainda assim, ele jogava. Muitas vezes, escondia o desconforto durante a partida e só demonstrava depois, no vestiário. O grupo ajudava a manter o silêncio. A comissão técnica evitava expor a situação para não dar vantagem aos adversários. Era uma proteção coletiva. A imprensa chilena e brasileira pouco falava sobre isso. O conflito era claro. Garrincha precisava ser Garrincha, mas não tinha o corpo em perfeitas condições. Ele adaptava movimentos, escolhia momentos para acelerar, pensava mais antes de agir. Para alguém conhecido pelo improviso absoluto, isso era um desafio enorme. Mesmo assim, o efeito continuava aparecendo. Quando tocava na bola, algo diferente acontecia. A dor não anulava o talento, mas cobrava seu preço a cada minuto jogado. A pressão aumentou quando Pelé se machucou e deixou o torneio. De repente, Garrincha passou a ser o principal nome ofensivo do Brasil. Não havia escolha. O time precisava dele inteiro, mesmo que ele não estivesse. O peso psicológico cresceu junto com o físico. Ele sentia a responsabilidade de carregar um país nas costas, enquanto mal conseguia dobrar o joelho após os jogos. Ainda assim, respondia em campo. Contra a Inglaterra, foi decisivo. Contra o Chile, anfitrião, viveu seu momento mais marcante. Marcou 2 gols, participou das principais jogadas e desequilibrou um jogo que poderia ter mudado a história do torneio. Tudo isso jogando com dor intensa, segundo relatos posteriores de companheiros e membros da comissão técnica. O conflito atingia o ápice ali. Continuar significava se sacrificar ainda mais. Parar significava deixar o time sem sua principal arma. Garrincha seguiu. Não por bravata, mas porque acreditava que ainda dava. A partir das semifinais, a mudança ficou evidente. Garrincha já não era o mesmo dos primeiros jogos. O corpo estava mais pesado, os movimentos mais curtos. Ainda assim, ele encontrava soluções. Passes rápidos, dribles em espaços menores, decisões mais objetivas. Era uma adaptação forçada, mas eficaz. O futebol de Garrincha ganhava outra leitura. Menos explosão, mais inteligência de jogo. A seleção também se ajustou. O time passou a protegê-lo mais defensivamente, liberando-o para momentos-chave. A comissão técnica administrava o tempo em campo sempre que possível. Nada disso era anunciado. Tudo acontecia nos bastidores. O público via apenas o resultado. Garrincha continuava decisivo. O sacrifício seguia escondido, diluído em atuações históricas. Cada jogo parecia exigir tudo o que ele tinha, física e emocionalmente. E mesmo assim, ele entregava. Não havia discurso heróico. Havia entrega silenciosa. Na final contra a Tchecoslováquia, Garrincha entrou em campo já bastante limitado. As dores eram constantes, mas ele jogou. Não marcou gols, mas participou, chamou marcação, abriu espaços. O Brasil venceu e conquistou o bicampeonato mundial. No apito final, a imagem era de alegria coletiva, mas também de exaustão. Garrincha mal conseguia comemorar em pé por muito tempo. O corpo cobrava a conta. A mudança estava completa. Ele não era apenas o ponta-direita imprevisível, tornara-se símbolo de resistência. O sacrifício feito ao longo da Copa não foi amplamente divulgado na época, mas ficou registrado na memória de quem esteve perto. A vitória tinha um custo alto. Garrincha pagou esse preço com o próprio corpo. A genialidade ali caminhou junto com o limite físico e venceu. Após a Copa de 1962, as consequências começaram a aparecer com mais clareza. Garrincha voltou ao Brasil como herói, mas o joelho não era mais o mesmo. As dores persistiram. O ritmo de jogos continuou intenso no Botafogo, como era comum naquele período. O cuidado físico ainda era limitado. Muitos relatos indicam que a lesão foi agravada pelo esforço excessivo durante o Mundial. Informação não confirmada.
O fato é que sua carreira seguiu em alto nível por algum tempo, mas com sinais de desgaste cada vez mais visíveis. A imagem do Garrincha eterno, sempre sorrindo e driblando, escondia um corpo em sofrimento constante. Pouco se falava sobre isso. O futebol daquela época romantizava a dor. Jogar machucado era visto como virtude. Garrincha se encaixava nesse cenário, sem questionar. O sacrifício feito em 1962 passou a fazer parte de sua história, mesmo que raramente fosse contado em detalhes. Com o passar dos anos, a Copa de 1962 ganhou status quase mítico. Garrincha passou a ser lembrado como o principal nome daquele título. Os gols, os dribles, as vitórias. Mas o lado humano ficou em segundo plano. Só mais tarde, reportagens e livros começaram a destacar o quanto ele jogou no limite físico. A proteção do grupo e da comissão técnica foi essencial para que ele pudesse atuar. Havia um acordo silencioso: preservar o jogador e, ao mesmo tempo, permitir que ele decidisse. Esse equilíbrio delicado foi fundamental para o sucesso da seleção. A história de Garrincha naquele Mundial mostra um futebol menos glamuroso fora das quatro linhas, feito de dor, silêncio e escolhas difíceis. Não era apenas talento, era resistência. O impacto daquele sacrifício atravessou décadas. Garrincha virou símbolo de alegria, mas também de tudo o que o futebol pode exigir de um jogador. A Copa de 1962 reforçou sua importância histórica. Sem Pelé, ele liderou. Machucado, não se escondeu. O legado vai além dos números. Está na capacidade de adaptação, na leitura de jogo, na entrega coletiva. Ao revisitar aquela campanha, fica claro que o título não veio apenas da genialidade natural, mas da disposição de ir além do confortável. Garrincha fez isso sem discurso, sem autopromoção, apenas jogando. O peso histórico desse gesto é enorme. Ele ajudou a moldar a imagem da seleção brasileira como um time capaz de superar limites em momentos decisivos. Hoje, olhar para Garrincha em 1962 é enxergar um futebol diferente, mais cru, mais humano. Um jogador brilhante convivendo com a dor e encontrando formas de continuar sendo decisivo. O sacrifício escondido naquela Copa ajuda a entender melhor quem ele foi. Não apenas o driblador genial, mas o atleta que suportou mais do que parecia possível. A história ganha outra camada quando esse lado vem à tona. Garrincha não venceu apesar da dor, venceu convivendo com ela. E isso torna seu legado ainda maior, mais real e mais próximo de quem ama o futebol pelo que ele tem de belo e imperfeito ao mesmo tempo.